Não, é o livro 1, 2 e 3. O único que não entra é o Revolução Industrial. É o livro 1, 2 e 3. Gente, quando chegar no final do ano é tudo, não tem como fugir, não. Ah, do 3 isso. Dos outros, sim. Dos outros é tudo. Do 3 só isso. Só isso tudo. Então, povo de Deus, vamos discutir um pouquinho aqui da economia e sociedade colonial no Brasil. Vamos ver algumas características fundamentais. Eu já até comecei a discutir um pouquinho disso com vocês anteriormente, quando eu estava falando ali do processo colonizador. E aí nós vamos lembrar, gente, que nos primeiros 30 anos, o que é que vai acontecer no Brasil? Nos primeiros 30 anos, os portugueses não encontram nem ouro nem prata, e isso terminou trazendo uma certa necessidade de explorar alguma coisa. E essa exploração passou inicialmente pela exploração do pau-brasil, que foi algo que eles conseguiram ali de imediato. Então, lembrar que os portugueses não tinham recursos, transferiram a posse das terras brasileiras para terceiros a partir das capitanias hereditárias e da distribuição de sesmarias, buscando incentivar a vinda de portugueses para cá e a ocupação do nosso território. Então, durante esse período, a sociedade brasileira ela vai começar a se organizar. Nós já vimos um pouquinho disso nas aulas anteriores, quando eu falei ali da economia de exploração do pau-brasil, a partir das nossas atividades econômicas. Então é interessante a gente perceber isso. Atividade econômica, exploração da cana-de-açúcar. A sociedade ela tem uma característica. Economia mineradora, a sociedade vai ter outra característica. Então, se a gente pensar assim, você vai perceber que as atividades econômicas, de certa forma, elas vão delinear os caminhos para a construção de uma sociedade, vão moldar essa sociedade. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar. Então, gente, vamos aqui fazer apenas um leve exercício de pensamento. Por que os portugueses escolheram a cana-de-açúcar para ser plantada aqui no Brasil, gente? Porque aqui existia muita terra fértil, o clima, o solo eram favoráveis, nós temos um produto que era bastante raro, caro na Europa, que era o açúcar, que servia até para pagamento de dotes de casamento, por exemplo, né? Então, um produto que tinha mercado. Os portugueses já tinham experiência com o plantio da cana-de-açúcar, também isso faz parte do processo, nessa experiência anterior. E como os portugueses não tinham recursos para a montagem dos engenhos, eles pegavam esses recursos com os holandeses, emprestados, empréstimos, financiamentos. Só que os holandeses eles vão exigir algo em troca. Eles vão exigir o quê, gente? O monopólio da exploração do açúcar no comércio colonial. Nós vamos já ver como é que funciona isso. Então, alguns questionamentos básicos. Gente, vocês já visitaram um engenho, ou um engenho hidráulico, ou um engenho ainda de força motriz animal? Gente, é muito legal. Eu já visitei 2 engenhos, um hidráulico e o outro de força motriz, é o chamado trapiche, né, onde os bois ficam circulando e vai fazendo movimentar todo o engenho. Muito interessante, um do Expedito Lopes e o outro ali em Amarante, mas já visitei também em Castelo do Piauí, né, a fábrica da Mangueira, em Amarante a fábrica da Lira, da cachaça Lira. É muito interessante o funcionamento dos engenhos. Então, gente, o ciclo do açúcar no Brasil, ele vai do século XVI ao século XVII, o auge desse século, as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas ainda por Martim Afonso de Souza, quando ele estabelece aqui no Brasil as bases da colonização a partir de 1530. A maior parte dos engenhos vai se localizar no Nordeste, ou na Bahia ou em Pernambuco. Você percebe aqui, ó, o Brasil, na época, tinha uns 120 e poucos engenhos, 66 em Pernambuco, 40 na Bahia, gente. 106 engenhos
Só no Nordeste, ó, em Pernambuco e na Bahia. E os demais? Aqui na região Sudeste, muitos vinculados à capitania de São Vicente. Então, lembrar dessas características, como eu disse para vocês, era um produto muito valioso, era um produto que tinha mercado e que os portugueses vão fazer essa aliança com os holandeses. Nós vamos ver o contexto disso na próxima aula, com a chamada União Ibérica, né? Vamos ver aí qual a relação da União Ibérica com a participação dos holandeses na produção, no transporte, no refino e na distribuição desse açúcar na Europa. Lembrar, gente, que a economia açucareira, ela funciona a partir do sistema da plantation. Nós já trabalhamos isso, que a plantation é a grande plantação. Que grande plantação é essa, Humberto? Uma produção voltada para o latifúndio, a grande propriedade. Eu até disse para vocês, olha, no Brasil, os marcos, digamos, de criação do latifúndio estão vinculados à doação de capitanias hereditárias e à doação de sesmarias. Ali inicia essa estrutura fundiária que nós temos bastante desigual em nosso país. A monocultura, que era o cultivo de um só produto, que no caso aqui era a cana-de-açúcar, a utilização da mão de obra escrava africana, nós vamos já trabalhar, gente, os motivos que fizeram os portugueses sair da exploração dos indígenas para a mão de obra africana. Que fatores levaram a isso? A gente já pode até adiantar. São fatores de ordem econômica. E uma produção em larga escala voltada para o mercado europeu. Então, essas são as características fundamentais da economia açucareira. Povo de Deus, falou em exploração do açúcar, nós vamos lembrar dessa palavra chamada de engenho. Engenho, gente, é um conjunto de instalações utilizadas para explorar a cana-de-açúcar e seus derivados, mas que vai ganhando um significado ao longo de todo o período colonial, como um significado de sociedade colonial, porque todas as instalações, a gente não vai falar apenas na instalação de unidade de produção, mas da estrutura socioeconômica que está sendo construída no entorno do engenho. Não esqueçam disso. Lembrar, gente, que a exploração da cana-de-açúcar e do açúcar aqui no Brasil está diretamente vinculada ao pacto colonial, ao acordo colonial, que dizia que o Brasil só poderia negociar com Portugal. Só que o monopólio da atividade fica a cargo dos holandeses. Nós vamos ver como é que os holandeses vão participar também desse processo produtivo. Então, a sociedade brasileira, gente, coloquei aqui, ó, sociedade brasileira é um reflexo de sua própria estrutura econômica, acompanhada de suas tendências e mudanças. O que é que significa isso? Gente, até hoje o Brasil segue algumas características que nós temos aqui nas características dessa sociedade colonial. Uma sociedade ruralizada. O que é isso, gente? Alguém sabe responder? Uma sociedade ruralizada. Normalmente vive na parte que tem pouca população urbana, principalmente rural. E também a questão da atividade. Não tinha indústria. Oi. Seria uma sociedade onde tanto o âmbito econômico quanto social é tudo voltado para o meio rural? Um pouco disso, onde as atividades ligadas ao meio rural, elas terminam determinando a estrutura econômica de uma determinada sociedade. Por exemplo, hoje, nossa sociedade, o Brasil é um país agrário exportador. Olha só, gente, como é forte isso. O Brasil é um país agrário exportador. Você vê ali os resultados da economia brasileira e diz assim, ó, a economia brasileira teve um superávit primário de tantos bilhões de dólares. Gente, o que é o superávit primário? É o setor primário, é o setor da agricultura. Então, até hoje, nós nos notabilizamos por exportar mangas, bananas, maçãs, produtos agrícolas, soja, trigo,
E então o Brasil se notabilizou como um país agrário exportador. A nossa economia é vinculada a essa estrutura até hoje. Vocês estudaram lá no 9º ano, ali na transição do Brasil Império para a República, toda a discussão que existia da ideia da vocação agrícola do Brasil, né? E como aqueles senhores, donos dos cafezais, aquela aristocracia cafeeira, se apegou tanto na estrutura para manter o Brasil ainda preso a uma estrutura agrária. E quando Getúlio Vargas assume o poder com a Revolução de 30, você tem uma mudança drástica dentro desse processo. Estão lembrando disso? Tem uma sociedade patriarcal. Quem manda aqui é o pai, ó, o pai, o homem, o irmão, o marido. Gente, até hoje nós temos os resquícios dessa sociedade. Por exemplo, o machismo existente dentro da sociedade brasileira é um resquício de uma sociedade patriarcal, né? Essa questão do mandonismo, né? Do homem mandar, é ele que tem que prover a casa, o sustento da casa. Então, isso ainda são resquícios dessa sociedade patriarcal que foi construída no Brasil colonial. Então, a sociedade patriarcal e paternalista, vamos dizer assim. Eu não gosto de usar muito esse termo, mas eu vejo muito alguns historiadores usando assim: é uma sociedade dividida em senhores e escravos. Gente, quando você usa essa expressão, uma sociedade dividida em senhores e escravos, de um lado os senhores, classe dominante, do outro lado os escravos dominados, você está olhando essa sociedade com uma visão marxista da luta de classes. Mas a gente fazendo isso, a gente, de certa forma, silencia vários grupos existentes dentro dessa sociedade, inclusive as mulheres, né? Que tinham um papel de reprodução, de criar os filhos, de ficar no ambiente doméstico, reclusas, né, gente? Então, era uma situação que terminou se perpetuando por um bom tempo, né? Hoje a gente já vive uma situação totalmente diferente, com mulheres emancipadas, ocupando o mercado de trabalho, chegando a posições de destaque. A gente queria muito mais avançar nisso, né, gente? Mas a gente ainda tem um ranço na nossa história muito ligado a essa história de dominação, né? De dominação. Gente, sabe quando foi que a mulher teve o direito de divórcio no Brasil? Alguém sabe? Só em 1971. Então, até 1971, a mulher não poderia se separar do marido. E se separasse, ainda era muito mal vista dentro da sociedade. Então, você tem toda uma estrutura construída em torno do homem, do marido, é ele que provém a casa, ele provém o sustento. E esses resquícios ainda hoje respingam na nossa sociedade. Então, é claro que isso vem se rompendo a cada dia. E o nosso papel é justamente isso, né? Lutar por uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais justa, e onde a mulher ela tem um papel de destaque, ela participa ativamente e não é utilizada apenas nos partidos políticos para complementar a cota, né? Então a gente tem esse papel também dentro da nossa sociedade, lutar por uma sociedade mais justa e eliminar essas estruturas patriarcais que ainda existem dentro da nossa sociedade. Uma sociedade elitista, escravista, onde impera a imobilidade, uma sociedade estática, estamental. É muito difícil você mudar de posição social. São algumas características que nós temos da sociedade brasileira aqui colonial. Então, gente, nós temos aqui esse infográfico. No topo da pirâmide social você tem a aristocracia. Estão lembrando que é a aristocracia, né? Governo dos notáveis, dos melhores. Quem são eles? Os senhores de engenho. Ao mesmo tempo você tem uma grande camada de homens livres, que são homens que não têm tantas posses, por exemplo, senhores de terra sem engenho ou sem escravos, carpinteiros, ferreiros, capatazes, capitães do mato. Então, você tinha uma série de pessoas que estão inseridas aqui dentro desse rol de homens livres. E tem os escravos que formam a base dessa sociedade. Gente, escravidão negra, escravidão africana e escravização indígena, elas vão coexistir, viu, gente? Por muito tempo você tem escravização indígena
coexistindo com a escravização dos africanos, dos negros no Brasil. Nós vamos ver depois que isso se modifica pela atuação, principalmente dos jesuítas, em defesa desses indígenas aqui, onde eles vão estabelecer aldeamentos e que vão ser duramente atacados depois pelos bandeirantes, não é, gente? Nós vamos discutir um papel dos bandeirantes aqui também no período colonial. Então, gente, lembrar dessa estrutura, ó, eu já vi essa imagem sendo colocada em provas de vestibulares. Então, no entorno da Casa Grande, você tem toda uma estrutura sendo construída, composta pela senzala, que era a moradia dos escravos, a capela onde aconteciam os casamentos, as missas, os batizados. Você tem a construção do engenho, que é esse conjunto de instalações. Então, falou de sociedade colonial, você tem essa estrutura aqui que vai ser decisiva para a formação dessa sociedade. Gente, tem algumas questões que às vezes a gente diz, olha, fulano de tal está olhando para a história da Casa Grande. Quem é que está olhando da Casa Grande? É o senhor de escravos, o homem branco, o homem letrado, né? Então, tem muitas questões que nós vamos discutir quando a gente chegar falando, por exemplo, do Gilberto Freire e esse olhar sobre a sociedade a partir da Casa Grande, ou Monteiro Lobato também, né? Monteiro Lobato com a obra O Sítio do Pica-Pau, é o olhar do homem branco da Casa Grande olhando para a sociedade que está se modificando. Então, gente, lembrar que você tem esse comércio de escravos, esse comércio triangular entre Europa, África e Brasil, muito intenso, circulando a partir da vinda de escravos para cá, para o Brasil. Ao mesmo tempo você tem o envio de produtos para a África e você tem envio de produtos para a Europa. Então você tem um intenso comércio triangular aqui, estabelecido entre Europa, Brasil e África. Lembrar que essa estrutura, gente, é uma estrutura que vai se consolidando. E a grande característica que eu falei para vocês vão lembrar, é que não deveria haver o quê? Produção nas áreas coloniais. Com o passar do tempo, isso não tem como ser evitado, né? Então, aqui, os engenhos, comunidade produtiva, envolvendo essas várias instâncias aqui, ó. No engenho de Pernambuco, no alto, você tem a Casa Grande, você tem a capela, aqui à direita, e as instalações destinadas à produção do açúcar. Gente, tem esse videozinho aqui, é 1 minuto e alguma coisa, 1 minuto e 40, sobre a produção açucareira. Eu coloquei mais para ilustrar a aula, para trazer algo diferente para vocês. O nosso livro também tem muitos links, eu até coloquei na nossa agenda para vocês acessarem, que esses links, eles estabelecem uma discussão muito legal sobre essa questão de sociedade que está sendo construída aqui no Brasil colonial. Eu vou passar, depois vocês assistam, viu? Tudo bem? Então aqui, gente, essa estrutura de produção, você tem uma estrutura ligada inicialmente à colheita da cana-de-açúcar, era levada para a moenda, onde a cana era moída e era extraído o caldo, colocavam esses caldos em grandes tachos de cobre gigantescos, onde eles eram fervidos, saía uma espécie de melaço grosso, que era obtido a partir desse processo aqui de cozimento, e depois esse caldo ele ia para a chamada casa de purgar. Na casa de purgar eles iam retirando a parte líquida, ficavam a parte sólida, que eles chamavam de pães de açúcar, e depois essa parte seria beneficiada para transformar-se no açúcar, né? Então, essa é um pouquinho da estrutura, de forma resumida, da produção açucareira no Brasil. Não precisa vocês decorarem isso não, viu, gente? Isso já vem meio que automático, eu nunca vi nenhuma questão pedindo para você detalhar esse processo ou para você saber a sequência dele, não. Então, a mão de obra que foi utilizada na exploração açucareira aqui no Brasil foi a escrava. Por quê, gente? Nós temos 2 motivos aqui em relação a essa questão da utilização dos escravos, dos africanos. Principalmente a questão do lucro, dos altos lucros
obtidos com o tráfico internacional de escravos, que nós vamos já falar um pouquinho, e também a experiência anterior que Portugal já tinha na questão da escravização desses africanos. Então, ele já tinha uma experiência anterior e era altamente lucrativo o tráfico internacional de escravos. O que é que nós vamos lembrar? Nós vamos lembrar que, inicialmente, a igreja se coloca ao lado dos grupos indígenas, vai trazer uma certa proteção com o projeto de catequese, mas, ao mesmo tempo, isso não se configura com a população escrava, a população negra, que vai ser trazida para o Brasil, né? Então, você tem aqui... Gente, uma questão interessante, lembrar que indígenas e escravos vão coexistir como atividades, como mão de obra principal nas atividades por muito tempo. Então, eles vinham para cá, os africanos, nos navios negreiros, nós já discutimos isso nas aulas anteriores, né? Falei para vocês dessa verdadeira diáspora aí, de mais de 4 milhões de escravos vindo só para o Brasil. Então, eles vinham para cá e era um negócio altamente lucrativo, porque você tinha uma população que morria, adoecia, esse era chamado de navios negreiros ou tumbeiros, né? Então, os principais grupos trazidos para o Brasil eram os grupos das etnias sudanesa e bantus, né? De várias localidades. Humberto, como era a vinda desses escravos para cá nos navios negreiros? Algumas viagens duravam cerca de 30 dias e outras mais longas, 45 dias, até chegar a 3 meses, dependendo de qual localidade esses escravos viriam para o Brasil. Gente, como é que o índio ele vai ser substituído pelo africano? Quais as justificativas? Como eu falei para vocês, a grande questão aqui é a questão econômica. Não esqueçam disso, gente. A motivação, a grande questão que está por trás é a questão econômica. Gente, é claro que nós vamos ter algumas questões relacionadas às justificativas que os portugueses vão criar para tentar, digamos assim, dizer, olha, nós estamos substituindo porque a gente pensa dessa forma. Tipo, eles vão dizer assim, o índio era fujão, o índio fugia constantemente, o índio ele era preguiçoso, o índio só queria saber de dormir, de brincar, de caçar, não estava nem aí para acumular bens. Gente, a gente tem que lembrar de quê? Da visão do índio com a natureza, onde ele vai retirar da natureza apenas os bens necessários à sua sobrevivência. Ele está fora desses moldes capitalistas que os portugueses têm aqui dentro desse processo. Então, lembrar que isso era apenas justificativas que eles utilizavam. Olha, o negro africano ele é mais forte, mais resistente. Ele não foge porque não conhece o território. O índio é fujão, só quer saber de brincar, dormir de rede, né? Então, o índio ele é indolente, preguiçoso, não está nem aí para nada, né? Era muito o discurso que eles utilizavam para justificar essa questão da substituição de uma mão de obra para outra. E aí nós temos 3 grandes atividades econômicas que vão ser utilizadas aqui, onde nós vamos ver a presença dessa mão de obra, a economia açucareira, a mineração e a exploração de café. Durante esses 3 momentos históricos, nós vamos ter a exploração em larga escala da mão de obra africana. Então, como eu falei para vocês, esses escravos vinham para cá nos navios negreiros ou navios tumbeiros, dos quais muitos morriam, né, gente, durante essa travessia. Era muito comum, por exemplo, esses escravos, esses africanos, pegarem uma doença chamada de escorbuto. O que era o escorbuto, gente? Era uma doença que acometia a gengiva apodrecia, os dentes caíam. E por conta da debilidade física, por conta da viagem também exaustiva, onde eles tomavam água salobra, onde eles comiam farelo de trigo, às vezes até contaminado, né, por conta dos ratos, eles adoeciam e chegavam bastante debilitados. É por isso que quando eles chegavam ao cais para serem negociados, a primeira coisa que se olhava era os dentes, como é que estava o dente do escravo, né? Se ele estava com a dentição toda ok.
Porque se tivesse, automaticamente era um sinal que ele estava bem de saúde. Gente, o comércio de escravos ele foi muito intenso no Brasil. Aqui uma pintura do Rugendas retratando o mercado de Valongo. Era um dos locais, era uma das portas de entrada dos escravos no Rio de Janeiro. E aí você tem aqui, ó, mais de 500 mil de africanos só entre 1811 e 1835 entraram por esse porto, né? Tem uma matéria que eu achei muito interessante, depois eu vou botar aqui no slide, gente, que foi descoberto um cemitério de escravos abaixo de uma igreja lá pertinho do mercado do Valongo, né? E isso virou uma espécie de sítio arqueológico, né? Então, só para vocês terem uma ideia, se o escravo fosse sadio, se ele tivesse alguma habilidade, nós chamamos isso de escravos de ganho, se ele tivesse alguma habilidade, 5 escravos já valia o valor de uma casa no Rio de Janeiro. Se ele não tivesse habilidade, Humberto, 10 escravos mais ou menos já era o valor de uma casa no Rio de Janeiro. Só para vocês verem como é essa perspectiva, né? Isso durante o século XIX, de um valor de um escravo aqui, se ele tivesse alguma habilidade ou não. Outra pintura do Debré, estou usando muitas pinturas do Debré porque eu acho muito legal, né? Esses escravos de ganho eram geralmente pessoas que tinham alguma habilidade e que poderiam, por exemplo, vender doce de tabuleiro na rua, realizar o transporte de cargas, cuidar de pessoas ou transportar pessoas, cuidar de um estabelecimento comercial, fabricar um determinado utensílio, um determinado objeto. Tudo isso transformava essa pessoa no escravo de ganho. Interessante lembrar, gente, que parte daquilo que você vender vai acumulando, vai ficando aí com o senhor de engenho para futuramente comprar a sua liberdade, né? Então, os escravos de ganho, eles eram uma população de escravos que era mais valorizada. Então, como eu disse para vocês, escravo africano era utilizado em várias atividades. Aqui você tem os negros cargueiros. Quem eram os negros cargueiros? Eram aqueles que levavam os excrementos, né, para jogar na Baía da Guanabara, né, os excrementos reais, ó, PR, propriedade real. E aí eles levavam e jogavam esses dejetos. Então tinham pessoas específicas para isso, né? Olha a questão do passeio público, gente. No espaço público e no espaço privado, os escravos eles sofriam a mesma opressão, eram dominados. Então você tem aqui, ó, uma tela do Debré, viajante retorna ao Brasil, né? Um grande proprietário de terra retornando ao Brasil. E aqui ele está numa rede sendo carregado por 2 escravos, uma criança aqui, ó, levando uma espécie de guarda-chuva para protegê-lo, né? No espaço privado, você tem aqui outra pintura do Debré, um jantar brasileiro, ó, o senhor de engenho aqui, ó, o homem branco comendo, a mulher dando restos aqui de alimento para os filhos dos escravos, um amenizando o calor aqui, abanando, o outro salivando aqui, ó, desejando a comida, e a outra só esperando os mandatos, né? O que deveria fazer. Gente, é interessante que, se vocês percebem, essa mulher que está na cozinha aqui, ela tem uma cor diferente dos negros, né? Ela é uma cor mais suavizada. Gente, tem muita discussão sobre isso, né? Que esses negros ou filhos de escravos que estavam na cozinha, com o pezinho na cozinha, a ideia é que eles eram filhos mestiços, eles eram frutos da mestiçagem, né? E aí eles tinham outras atividades mais vinculadas aos serviços domésticos, algumas até como cozinheiras, parteiras, ou até mesmo pessoas ligadas à amamentação, como as amas de leite, né? Então você tem aqui, não sei se vocês já assistiram aquele seriado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é o resultado da obra do Monteiro Lobato, nós temos vários elementos aí importantes, né, gente? O Saci só tem uma perna, elemento endiabrado. Você tem ali a tia Anastácia, que está no ambiente da cozinha, o Barnabé. Então, você tem os elementos que figuram ali dentro daquela trama,
dentro daquela sociedade que está sendo construída, né? Então, muito preconceito também em relação a isso. Gente, como é que era essa relação entre brancos e negros durante o período da escravidão, durante o período colonial? Eram marcadas pelos castigos físicos, os castigos corporais. Então, um castigo muito comum era você açoitar os negros em praça pública para mostrar que eles tinham feito algum crime, né? Então, eles açoitavam, depois colocavam sal nessas feridas para doer mais e cicatrizar mais rápido, né? Porque eles também não poderiam estragar ou matar o seu escravo simplesmente, né? Porque eles estariam perdendo dinheiro. Então, eles faziam esses castigos corporais, tentavam ali depois amenizar a dor com sal, que aumentava de forma sensível, né? Porque o sal vai ajudar a coagular o sangue. Gente, tem imagens assim que são chocantes na internet das costas de escravos que foram torturados em pelourinhos, em praças públicas no Brasil. Então, outros instrumentos aí de opressão, como a gargalheira, né? Você tem a gargalheira aqui. Existiam também, gente, a máscara de ferro. Não tem aquele dizer, olha, gente, você comer manga e tomar leite faz mal, é reimoso. Foram criados vários ditos populares que era para dizer que você comer e se alimentar de determinadas coisas, isso poderia ser prejudicial à saúde, né? Então, você tomar leite, comer manga é reimoso, você vai passar mal. Não existem evidências disso, né, gente? Mas era algo muito comum, divulgado. Então, você tem essa tábua de madeira aqui, ó, no fundo, como também um espaço onde o escravo era colocado aqui, ou suas mãos e pés, ou apenas os seus pés, como uma forma de castigo corporal, né? Arrancavam dentes, marcavam a ferro e fogo, cortavam o tendão de Aquiles aqui no calcanhar, para que esses escravos não corressem, ou cortavam dedos do pé. Era muito comum várias práticas que eram efetuadas nesse processo de opressão, né? Você tem aqui uma espécie de palmatória, né, para bater na mão dos escravos, e muitas algemas, né, várias coisas aqui que eram utilizadas. Existe a máscara de ferro também, né, gente? Aqui a gargalheira era uma forma para evitar o escravo, que era muito comilão, que queria comer as comidas do senhor de engenho. Aí eles criavam a gargalheira e aí ele ficava aí nesse castigo por um certo tempo sem poder se alimentar de coisas sólidas, né? Existia até máscara de ferro para aqueles escravos que, por exemplo, estavam muito relacionados à questão da bebida alcoólica. Era muito comum também escravos que iam nas plantações de cana-de-açúcar, tinham contato com a cachaça, com a aguardente, e aí eles tinham ali a aguardente e a cachaça como uma espécie de fuga da realidade. Também era muito comum isso durante o período colonial. Existe o pau de arara, existem várias outras punições que eram feitas aqui a esses escravos fujões. Gente, existem relatos até de amputação de membros de escravos feitas por senhoras de engenho, por exemplo. Então aqui, ó, o negro sendo açoitado, aqui é uma espécie de pau de arara, eles penduravam essa madeira num determinado espaço e chibateavam, né? Então aqui, gente, também tem a resistência, vamos lembrar disso. Esses escravos, eles simplesmente, esses africanos, não resistiram ou só sofreram os efeitos dessa escravidão, não. Então, uma prática que era muito comum entre as escravas era delas tomarem uma espécie de beberagem. O que seria isso, Humberto? Eram líquidos que eles produziam a partir de ervas que tomavam e provocavam algum efeito sobre o corpo. Por exemplo, mulheres que engravidavam a partir dessas relações de violência do senhor de engenho. Ele ia lá, estuprava as escravas, nasciam uma série de mestiços. Antes desses filhos nascerem, o que é que essa mulher fazia? Abortava, tomava essas beberagens e aí fazia essa mistura de várias ervas abortivas, tomavam para que os seus filhos não se transformassem em novos escravos ou até mesmo em capitães do mato, né? Que é uma das grandes contradições aqui
desse processo de exploração. Então, quem é o mulato, gente? Filho do branco com o negro. Então, você nasce mulato, você nem é branco e nem é negro. Então, dentro dessa estrutura, esse grupo de mestiços era um grupo gigantesco existente aqui dentro do Brasil colônia, né? Mostrando um pouquinho para vocês essas relações. Então, esses escravos, eles resistiam de inúmeras formas. Poderia ser matando seus senhores, poderia ser no suicídio. Gente, o suicídio era uma forma de resistência. Então, o cara estava sendo castigado, maltratado constantemente. Ele corria para o rio e se jogava. Não sabia nadar, terminava morrendo afogado. Então, as mulheres tomavam essas beberagens. Existiam várias formas de resistir também. A capoeira, por exemplo, era um elemento de resistência cultural, que vai demorar até os anos aí 40, quando o Vargas assume aqui, ele vai fazer uma mudança com relação à descriminalização da capoeira no Brasil. Gente, nós vamos ficar até aqui com esse anúncio de um escravo fugitivo. Na próxima aula eu vou continuar com vocês. Está faltando 3 slides sobre escravidão e 2 sobre a economia secundária que nós temos nesse período, para a gente discutir na nossa próxima aula, né? Então, você tem toda uma caracterização do escravo fugitivo aqui para facilitar a sua captura, né? A sua captura quando ele fugia de um determinado local. Os senhores de engenho publicavam isso nos jornais, que começava a circular e facilitava a prisão desses escravos. Então, vou só ler aqui para vocês, na próxima aula a gente continua. Ó. Fortunato, de 20 e tantos anos de idade, com falta de dentes na frente, com pouca ou nenhuma barba, baixo, reforçado, picado de bexigas. Bexigas são as marcas que a varíola deixou nele. Que teve há poucos anos, é muito pachola, né? Muito invocado, mal encarado. Fala apressado e com a boca cheia, olhando para o chão. Costuma, às vezes, andar calçado, intitulando-se porro. A ideia do calçado, né, gente? Se você tinha um sapato, você era livre, era considerado livre. Na próxima aula eu continuo a partir desse slide. Está faltando aí 5 slides, aí nós vamos para as invasões holandesas no Brasil colônia. Gente, eu vou só fazer um retoquezinho aqui, eu vi alguns problemas aqui no slide, vou compartilhar com vocês hoje ainda, viu? Povo de Deus, alguma pergunta? Vocês têm alguma participação? O meu horário, assim, eu sempre fico com a sensação, física, psicológica, Gisela. Nos outros, para servir de exemplo, o Pelourinho na Bahia, um dos locais mais visitados, que era, sim, Júlia, a expectativa de vida aqui era 30 anos, e olhe lá, viu? Sim, sim, Cristina, muito boa a sua colocação. O racismo hoje é uma permanência histórica que está muito ligada a esses mais de 300 anos de escravidão que nós tivemos no Brasil. Viu, gente? Estou gostando demais aqui do chat. Próxima aula eu vou encerrar uns 5 minutos antes, só para ler aqui essa parte. Sim, Laura, a gente ainda precisa muito para reparar essa nossa história. É por isso que a gente estava até discutindo, né, gente? Política afirmativa, política de cotas não é um favor, é um direito a uma reparação histórica. Viu, gente? Beleza, gente, tem muita coisa para a gente discutir. Tem muitos filmes, novelas que trabalham as temáticas de escravidão, viu? Na próxima aula a gente continua, a gente volta a essa discussão, uma discussão muito instigante, eu gosto muito dessa discussão, gente. E aí esse preconceito, essa visão que nós temos acerca de sociedade, ela precisa ser modificada, né, gente? Então tem várias expressões que às vezes a gente utiliza e terminam sendo expressões extremamente preconceituosas, né? Fulano de tal tem um pezinho na cozinha, né? Em referência à questão da mestiçagem. Gente, tem um filme, é muito bom, eu sei que isso é 100 anos de escravidão, 12 anos de escravidão, 12 anos de escravidão, muito bom, viu, gente? Assistam, ele é um outro contexto, mas trabalha uma série de aspectos
é demorado isso, viu, Cristina? Por conta das mentalidades, isso é algo que tem que ser construído, né? É muito bom esse filme, viu? Recomendo para todos vocês. Povo de Deus, esse assunto é um assunto gigantesco. Gente, existem muitas interpretações, novas interpretações que são criadas acerca da historiografia da escravidão. Dá uma lida nesse trechozinho do nosso livro, viu? Cristina, eu entendi, não precisa corrigir aqui não, meu bem. Povo de Deus, um grande abraço, também entendi, viu, Gisela? Um grande abraço para vocês, leiam o texto, Infiltrado na Clã, já assisti, muito bom. Povo de Deus, próxima aula a gente continua, um grande abraço, tudo de bom para vocês. Até. Tchau, tchau. Tchau, valeu.